Se você olhar para o mapa da América do Sul, hoje verá um território que se transformou no maior paradoxo da economia moderna. Um país que possui as maiores reservas de petróleo do planeta, mas onde a moeda local vale menos do que o papel em que é impressa. No entanto, se você acredita que o interesse das grandes potências pela Venezuela é apenas uma questão de ajuda humanitária ou uma luta por ideais democráticos, você está sendo vítima de uma das maiores cortinas de fumaça da geopolítica atual. Pois o que está em jogo nos bastidores de Washington, Pequim e Moscou não é o bem-estar de um povo, mas a sobrevivência de um sistema financeiro que domina o mundo há décadas. Existe um segredo que o dólar esconde sob o solo venezuelano, uma engrenagem oculta que, se for desconectada, pode dar início ao maior efeito dominó da história financeira. E os sinais de que o caos está apenas começando já estão espalhados por todos os índices de mercado que você acompanha, para que você não seja apenas mais um espectador confuso enquanto o tabuleiro do mundo é virado, e para entender como proteger seu próprio patrimônio antes que a estabilidade que conhecemos desapareça, inscreva-se agora neste canal, pois aqui nós deciframos as verdades que os grandes sistemas tentam ocultar para manter você sob controle. A grande questão, que ninguém te conta nos jornais da noite, é que a Venezuela não é apenas um país em crise. Ela é o maior estoque de energia concentrada do mundo, e no sistema econômico atual, quem controla a energia dita as regras do dinheiro. Para entender o segredo que o dólar esconde, precisamos voltar ao pacto do petrodólar, aquele acordo invisível que obriga todas as nações do mundo a comprar dólares americanos para poderem adquirir petróleo. Imagine o poder de um país que pode imprimir papel e trocá-lo pela energia que move as indústrias de todos os seus competidores. Esse é o privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Agora, imagine o perigo que representa um país como a Venezuela, sentado sobre trilhões de barris, decidindo que talvez o dólar não deva mais ser a única porta de entrada para essa riqueza. Quando a Venezuela flerta com moedas alternativas ou permite que potências como a China e a Rússia estabeleçam bases de influência em seu território, ela não está apenas mudando sua política interna, ela está apontando uma arma carregada para o coração da hegemonia do dólar. O caos que estamos presenciando é, na verdade, uma guerra de cerco financeira projetada para impedir que a maior reserva de energia do mundo escape da órbita de controle ocidental. Se a Venezuela conseguisse estabilizar sua produção e vender seu petróleo em yuans rublos, ou até mesmo em uma moeda digital lastreada em ativos reais, o dólar perderia sua utilidade global quase instantaneamente, provocando uma repatriação massiva de moeda para os Estados Unidos e uma inflação que destruiria o estilo de vida americano. Por isso, manter a Venezuela em um estado de caos controlado é, para muitos estrategistas, uma solução melhor do que permitir que ela se torne uma potência energética independente e desafiadora. O segredo é que o dólar não é sustentado pelo ouro, mas pela necessidade que o mundo tem de energia, e a Venezuela é a peça que falta para que esse monopólio seja quebrado de forma definitiva, criando um vácuo de poder que ninguém sabe como preencher. Enquanto a mídia foca nas filas de supermercado e na inflação galopante de Caracas, os grandes fundos de investimento e os estrategistas militares estão olhando para os mapas geológicos que mostram reservas de ouro coltan e tório que rivalizam com as maiores do mundo. O caos atual serve como uma névoa que permite que contratos de exploração sejam renegociados no escuro e que ativos estratégicos mudem de mãos por uma fração do seu valor real. Estamos vendo uma redistribuição silenciosa de patrimônio onde o caos é a ferramenta de desvalorização necessária para que os novos donos do mundo ocupem seus lugares. O que está acontecendo não é um acidente histórico, mas uma operação de liquidação forçada, onde o prêmio é o controle da energia do século XXI e o preço é a estabilidade de toda uma região que agora serve de laboratório para as táticas de guerra híbrida. Essa luta pelo subsolo venezuelano revela uma verdade inquietante sobre a fragilidade da nossa própria segurança financeira, pois mostra que o valor do que você tem no banco depende inteiramente da capacidade de um sistema de manter o controle sobre recursos que estão a milhares de quilômetros de distância. Quando ouvimos que o caos está apenas começando, é porque as alianças globais estão se fragmentando e a Venezuela se tornou o ponto de ruptura, onde o antigo sistema tenta manter sua dominância, enquanto o novo sistema tenta emergir. Se o dólar perder a batalha pelo petróleo venezuelano, ele perderá sua posição de reserva mundial. E cada um de nós sentirá o impacto disso no poder de compra de cada centavo que economizamos ao longo da vida. A arrogância de acreditar que o sistema é imutável é o que impede a maioria de perceber que o tabuleiro já foi virado e que as peças estão caindo uma a uma. O movimento da China e da Rússia na Venezuela não é apenas comercial, é uma manobra de flanco para cercar a moeda americana em seu próprio quintal geográfico.
Ao perdoar dívidas e investir em infraestrutura decadente, esses países estão comprando o direito de veto sobre o futuro energético do Ocidente. Eles entenderam que o segredo da riqueza não está na impressão de moeda, mas na posse de ativos físicos que o mundo não pode viver sem. Enquanto as famílias americanas e europeias são incentivadas a focar no consumo e no crédito, as potências do leste estão focando na acumulação de recursos tangíveis, usando o caos venezuelano como uma oportunidade única para minar a base de suporte do dólar. É uma estratégia de longo prazo, que utiliza a volatilidade do presente para garantir a supremacia do amanhã. E a maioria de nós está ocupada demais com as manchetes superficiais para perceber a profundidade dessa mudança. A densidade de informação que esse cenário carrega é esmagadora porque nos força a confrontar o fato de que vivemos em um sistema de ilusões monetárias. O segredo que o dólar esconde é o seu medo de um mundo multicêntrico, onde a energia seja negociada livremente. A Venezuela é o exemplo perfeito do que acontece com quem tenta abrir a caixa de Pandora da desdolarização, sem ter o poder militar para sustentá-la. O caos que vemos é o aviso pedagógico do sistema para qualquer outro país que pense em seguir o mesmo caminho. Mas também é o sinal de que o próprio sistema está ficando sem opções e precisando recorrer a medidas cada vez mais extremas para se manter relevante. O que está em jogo é o controle do fluxo de capital global para as próximas décadas. E o solo venezuelano é o campo de batalha, onde essa história está sendo escrita com sangue e petróleo. Muitas pessoas cometem o erro de olhar para a Venezuela e sentir apenas pena, sem perceber que aquele cenário é um espelho retrovisor do que acontece, quando a moeda de uma nação perde sua âncora de valor real. O segredo é que o dólar está passando por um processo semelhante de erosão de confiança, mas em uma escala global e muito mais lenta. O interesse frenético pela Venezuela é a tentativa desesperada de encontrar uma nova âncora antes que a antiga se desintegre completamente. Se as potências conseguirem dominar esses recursos, elas poderão redesenhar o sistema financeiro sob seus próprios termos, deixando para trás todos aqueles que acreditaram na perenidade das promessas de papel do passado. O caos não é o fim, é o processo de limpeza para a instalação de uma nova ordem de poder. A verdade é que a riqueza real nunca muda de lugar, ela apenas muda de dono, e a Venezuela é o maior troféu dessa transição de poder. O segredo que o dólar esconde é que ele não tem mais forças para garantir a estabilidade sem o controle total sobre as fontes de energia. E a resistência que ele encontra na Venezuela é o primeiro grande sinal de sua fraqueza sistêmica. Aqueles que entendem essa dinâmica começam a mover seu próprio patrimônio para ativos que não dependem da sobrevivência de um sistema de dívida, buscando segurança naquilo que é físico, escasso e essencial. O caos está apenas começando porque a disputa pela Venezuela é apenas o primeiro capítulo de uma reorganização global que vai tocar cada aspecto da nossa vida econômica, desde o preço do combustível até a validade das nossas aposentadorias. Ao final desta análise, fica claro que a Venezuela é o epicentro de uma mudança tectônica que a maioria prefere ignorar por medo ou por simples falta de informação. O segredo do dólar foi exposto. Ele é um gigante com pés de barro que depende da maior reserva de petróleo do mundo para não desabar. O caos que presenciamos é o som das estruturas estalando sob o peso de um modelo financeiro que não consegue mais se sustentar apenas com promessas. Expandir sua visão e entender esses mecanismos é a única forma de não ser atropelado pela história. O mundo que conhecemos está mudando, o segredo foi revelado. E agora, você possui o conhecimento necessário para enxergar através da névoa e proteger o que realmente importa antes que a próxima onda desse caos global atinja a sua porta. Esta mudança silenciosa na percepção do valor real nos leva a um território onde a economia deixa de ser matemática e passa a ser pura estratégia de sobrevivência. O segredo que o dólar esconde na Venezuela é que, para o sistema financeiro de Washington, o petróleo venezuelano não é apenas um combustível, mas o suporte vital para a manutenção da dívida americana. Se você observar os dados deste início de 2026, verá que a dívida dos Estados Unidos ultrapassou a marca astronômica de 38 trilhões de dólares, e a única forma de sustentar esse castelo de cartas é garantindo que o mundo continue precisando de dólares para comprar o que é essencial. Quando a Venezuela, sob a influência crescente do bloco BRICS, ensaia vender sua produção em yuans ou rublos, ela está, na prática, tentando remover o oxigênio que mantém o dólar vivo. O caos que vemos hoje é a resposta direta de um sistema que não pode se dar ao luxo de perder o controle sobre a maior reserva comprovada do mundo, pois isso significaria o fim do privilégio exorbitante de imprimir moeda sem lastro. A verdadeira face desse jogo aparece quando olhamos para os novos compradores da dívida americana. Antes, eram nações soberanas como a China e o Japão.
Hoje, são especuladores, fundos de hedge alavancados e até emissores de stablecoins que usam os títulos do Tesouro como garantia para suas operações digitais. Essa mudança no perfil do credor tornou a economia global muito mais volátil. O segredo é que os Estados Unidos precisam do petróleo da Venezuela não necessariamente para consumi-lo, mas para garantir que ele continue sendo precificado em sua moeda. Se a Venezuela escapa desse controle, o petrodólar morre, e com ele, a demanda artificial que sustenta o valor do seu dinheiro no banco. Estamos vivendo um momento em que a diplomacia foi substituída pela necessidade bruta de lucro rápido e pela manutenção da força, e o solo venezuelano é o palco onde essa transição está sendo decidida a ferro e fogo. Além do petróleo pesado da faixa do Orinoco, existe um componente tecnológico que torna a Venezuela o alvo principal do século XXI, os minerais críticos. O chamado Arco Mineiro do Orinoco abriga depósitos massivos de ouro, mas também de coltã e terras raras, elementos que são o novo ouro negro para essa indústria de semicondutores, carros elétricos e mísseis de alta precisão. O segredo que o dólar esconde é que a transição energética global depende desses recursos, e permitir que a China domine as reservas venezuelanas de minerais raros seria entregar as chaves da próxima revolução industrial nas mãos de Pequim. O caos é a ferramenta perfeita para desestabilizar contratos e permitir que novos cavaleiros brancos, gestores de fundos e empresas privadas de segurança, ocupem o vácuo deixado pela ausência do Estado garantindo o fluxo desses materiais para as cadeias de suprimento ocidentais, sob o pretexto de reconstrução nacional. Essa dinâmica cria uma simbiose inquietante entre o mundo das criptomoedas e o Tesouro americano. Com o crescimento das stablecoins como o USDT e o USDC, as empresas que as emitem tornaram-se os novos grandes compradores da dívida dos Estados Unidos, superando países inteiros em suas reservas. É uma ironia do destino. O setor que nasceu para desafiar o sistema tradicional agora ajuda a financiá-lo, comprando títulos do Tesouro para lastrear seus dólares digitais. No entanto, se o mercado de energia venezuelano se desatrelar do dólar, a base de confiança dessas moedas digitais também será abalada. O segredo é que tudo está conectado. O petróleo no subsolo de Caracas garante a validade do dólar no seu aplicativo de investimento. E qualquer ruptura nesse equilíbrio desencadeia um efeito dominó que o Federal Reserve terá dificuldades extremas para conter, sem gerar uma inflação estrutural sem precedentes. A arrogância de acreditar que o sistema é eterno impede a maioria de perceber que o Federal Reserve tornou-se o goleiro de um time sem defesa. Quando os compradores estrangeiros disciplinados saem de cena, o Fed é obrigado a intervir e comprar a própria dívida do governo, um processo que chamamos de monetização da dívida. O segredo que o dólar esconde na Venezuela é que o sistema está ficando sem compradores genuínos. O caos é uma tentativa desesperada de forçar um novo ciclo de demanda por dólares, através do controle de recursos reais. Ao entender que a estabilidade de 2026 é baseada em pilares de vidro, sustentados por algoritmos de arbitragem e especulação, você começa a perceber que a única defesa real é possuir ativos que o sistema não pode imprimir. A solução para não ser esmagado por esse movimento tectônico é abandonar a posição de espectador passivo e adotar a mentalidade dos grandes estrategistas. O mundo não parou de comprar ativos, ele apenas mudou a qualidade do que está comprando. Saiu o papel, entrou o recurso real. Se as maiores potências estão lutando pelo controle de minérios e energia na Venezuela, isso deve ser o seu sinal para diversificar seu patrimônio em habilidades de alto valor e ativos tangíveis. O segredo foi revelado. O dólar precisa da energia venezuelana para não colapsar, e você precisa de conhecimento estratégico para não ser arrastado pelo caos que está apenas começando a redesenhar as fronteiras do poder e da riqueza no mundo moderno. A monetização da dívida é o último estágio de um sistema que perdeu seus credores externos, e o que está acontecendo na Venezuela é o prenúncio do que ocorre quando um império financeiro tenta sustentar sua moeda através da força e da emissão infinita de papel. O segredo que o dólar esconde é que o Federal Reserve está sendo empurrado para um beco sem saída. Se ele não comprar os títulos que a China e o Brasil estão vendendo, as taxas de juros dispararão e a economia americana quebrará. Mas, para comprar esses títulos, ele precisa imprimir mais dinheiro, o que gera a inflação que corrói o seu poder de compra. A Venezuela é o prêmio que os Estados Unidos buscam para tentar evitar esse destino, pois o controle direto sobre as maiores reservas de petróleo do mundo permitiria um novo ciclo de lastro real para o dólar, mascarando a fragilidade fiscal de Washington por mais algumas décadas. O caos que vemos é a luta desesperada para evitar o colapso do sistema petrodólar, uma estrutura que garantiu a paz americana, mas que agora balança diante da ascensão de um mundo multicêntrico.
Este cenário de 2026 nos mostra que a confiança, o pilar invisível de qualquer moeda, migrou da diplomacia para a pura necessidade de liquidez. O segredo que o dólar esconde na Venezuela é a substituição dos mãos de ferro, bancos centrais que seguravam dívida por décadas, pelos mãos de alface, investidores alavancados e algoritmos que buscam apenas o lucro do milissegundo. Essa volatilidade significa que o financiamento da maior economia do mundo agora depende do humor de especuladores que podem abandonar o navio ao primeiro sinal de perigo. A Venezuela é o ponto de ancoragem que o sistema tenta desesperadamente reconquistar para trazer estabilidade a uma fundação que agora é feita de vidro. Se você continuar acreditando que o seu dinheiro está seguro, apenas porque o governo diz que está, você está ignorando o fato de que os próprios governos estão em uma corrida frenética para estocar ativos reais e commodities estratégicas, agindo exatamente de forma oposta ao que pregam para as massas. A grande verdade que emerge deste labirinto geopolítico é que o privilégio de imprimir a moeda de reserva mundial não é mais gratuito. O custo de manutenção desse poder subiu drasticamente e está sendo pago com a estabilidade de nações inteiras. O segredo que o dólar esconde é que a Venezuela é o laboratório de uma nova ordem financeira, onde o controle físico dos recursos vale mais do que qualquer tratado internacional. Se você quer proteger seu futuro, precisa parar de pensar como um poupador e começar a agir como um estrategista, entendendo que em tempos de caos, a única moeda que mantém seu valor é aquela que possui utilidade real e escassez comprovada. O mundo não parou de buscar segurança. Ele apenas percebeu que a segurança não está mais nas promessas do Tesouro Americano, mas na posse direta de energia, tecnologia e conhecimento especializado que o sistema não pode confiscar. Ao conectar todos os pontos, a imagem final que temos é a de um sistema em transição violenta, onde a Venezuela é o epicentro de uma disputa que definirá os próximos 100 anos de história econômica. O caos está apenas começando porque a redistribuição do poder global nunca ocorre de forma pacífica. E o dólar está lutando por sua vida em cada barril de petróleo que é extraído sob a mira de sanções e ameaças. O segredo foi revelado. A riqueza do futuro não será medida por quanto papel você acumulou, mas por quão perto você está dos recursos que o mundo precisa para funcionar. O tempo da ignorância confortável acabou. Agora que você entende as engrenagens ocultas por trás da cobiça pela Venezuela e a fragilidade que o dólar tenta esconder, a responsabilidade de se posicionar corretamente é apenas sua. Mantenha seu olhar no que é real, proteja seu patrimônio com ativos tangíveis e esteja pronto para o que virá. Pois as regras do jogo mudaram e apenas os que possuem a visão completa do tabuleiro conseguirão prosperar na nova era que se abre diante de nós.